Olá, meus alunos e alunas da Fadivale. O tema da nossa aula de hoje é Sociedade de Advogados. E nós vamos ter que buscar, então, no nosso estatuto, dentre os artigos 15 a 17, as regras para fazer a composição e a forma de atuação também dessa sociedade, ok? Então, vamos lá. Como é que surge uma sociedade de advogados? O primeiro passo é a existência de uma reunião de advogados. Não é possível a inscrição de uma sociedade que não seja formado por advogados. Um estagiário pode ser sócio de uma sociedade de advogados? Não. Somente advogados devidamente inscritos. Não há nenhum outro profissional de qualquer outra área pode integrar uma sociedade de advogados também. Ok? E como é que surge então a personalidade jurídica de um escritório de advocacia registrado na OAB com a composição de uma sociedade? Através do registro do ato constitutivo da sociedade perante o Conselho Seccional da OAB do estado onde está a sede do escritório. E o nome da sociedade também possui uma regra específica para a sua criação. O nome que a sociedade pode levar é o nome de um dos sócios completo, né? O nome e sobrenome, ou a junção de vários sobrenomes dos sócios que compõem aquela sociedade. Lembrando que não é possível a criação de uma razão social com nome fantasia. Nenhum escritório pode ter nome fantasia. A gente vê muito aí, às vezes, alguns escritórios com nome em latim, expressões em latim, mas esses escritórios certamente não são registrados perante a OAB. São sociedades que existem de fato e a sociedade criada sem registro na OAB, inclusive, constitui ato infracional, como nós vamos ver adiante. Então, só existem sociedades advocatícias aquelas criadas perante a OAB, registradas devidamente perante algum conselho seccional. Ainda em relação ao nome do escritório de advocacia, nós temos uma situação que pode acontecer em que um dos sócios que dá nome ao escritório venha a falecer. O nome dele pode permanecer nas placas, na identificação visual do escritório, enfim, nas peças, aí depende do ato constitutivo. Se houver uma regra, aliás, se houver uma cláusula específica trazendo essa autorização de que mesmo depois de morto o nome poderá integrar a sociedade, o nome da sociedade pode manter inalterado. Porém, se não houver essa disposição no ato constitutivo, o nome do sócio falecido deve ser retirado. Pois bem, nós temos um outro ponto que já foi enfrentado também por consultas na OAB, se marido e mulher podem ser sócios em uma sociedade advocatícia. A resposta é positiva, desde que os dois possuam inscrição como advogados, estejam devidamente e regularmente inscritos na OAB. E ainda em relação ao nome da sociedade, só para finalizar, não é permitido na OAB registro de sociedades com nomes semelhantes ou nomes iguais. Então, o primeiro escritório registrado com o nome que for igual ao outro permanecerá com nomes. O que for registrado posteriormente deverá mudar o nome se tiver, como dito inicialmente, adotado um nome semelhante ou igual. Ok? Pois bem, agora vamos ver como funciona a inscrição ou quando surge uma filial dessa sociedade, como é feito? É possível criar uma filial de uma sociedade de advogados? Sim, é possível. Porém, nós temos umas regrinhas também a serem observadas. Por exemplo, se a filial for criada no mesmo estado, basta a informação ou o apontamento no ato de registro perante a seccional da sede. Porém, se a filial for criada em outro estado, surge a necessidade de a criação de uma inscrição suplementar para que se possa atuar naquele novo estado. Por exemplo, se o escritório tem uma sede em Minas Gerais e cria no Rio de Janeiro, vai ter que ser feita uma inscrição suplementar na OAB do Rio de Janeiro. Ok? Até aí, tudo tranquilo. Agora nós passamos a alguns outros pontos importantes
que também fazem parte de anotações no registro da sociedade, como, por exemplo, o licenciamento de um dos advogados, que pode ocorrer, às vezes, por uma assunção de um cargo que gera incompatibilidade com o exercício da advocacia. Se essa assunção de cargo se dá de forma temporária, basta que o advogado sócio se licencie do seu registro, da sua inscrição, né, faça o pedido de licenciamento e faça o apontamento no registro do escritório, né, do ato constitutivo do escritório. E aí, ele depois, cessando aquela atividade, aquele ato, aliás, aquele cargo, né, ele deixa de exercer aquele cargo que era incompatível, ele pode solicitar a reinscrição, né, aliás, a suspensão do seu licenciamento e volta às suas atividades normais com o mesmo número da OAB sem nenhum problema. E aí é feito o apontamento também no registro do escritório. Outra coisa interessante é que o advogado que deixa a sociedade advocatícia, ele sai por qualquer razão, ele vai criar um novo escritório, ele vai criar uma nova sociedade, ele vai continuar na advocacia, porém não mais naquele escritório. Ele tem uma regra específica também muito interessante que deve ser observada. Ele não pode, durante 2 anos, advogar para os clientes da sociedade antiga. Ou seja, a não ser que ele tenha uma autorização expressa da sociedade para ele advogar para os clientes X, Y, Z, que resolveram acompanhá-lo para outra sociedade, se não tiver essa inscrição, aliás, se não tiver essa autorização, ele não pode, durante 2 anos, advogar para os clientes daquela sociedade ao qual ele integrava. Bom, vamos passar agora a um ponto bem interessante, que é da responsabilidade dos advogados que compõem a sociedade. Eventualmente, se uma sociedade trouxer algum tipo de prejuízo aos seus clientes, ela deve responder em relação aos danos, né, danos materiais, danos morais, enfim, vai depender do que constitui de fato o prejuízo. Mas como funciona então, qual é a responsabilidade dos advogados em relação a isso? Numa sociedade de advogados, a responsabilidade é solidária e ilimitada. Tá? Então não é como as sociedades que a gente percebe por aí, as sociedades empresariais que são limitadas ao capital social da empresa. Não, na sociedade de advogados nós temos essa característica. E aí vale a pena a gente entender, aí lá no artigo 15 fala para a gente 2 modelos de sociedade que podem ser seguidos pelas sociedades quando são criadas. Elas podem ser sociedades simples, que são sociedades constituídas por vários sócios, né, 2 ou mais sócios, e nós temos ainda a sociedade unipessoal, né, e essa daí é a que mais tem sido debatida exatamente porque é uma criação moderna, uma criação de uma sociedade de apenas um advogado. E o que justifica essa criação dessa sociedade unipessoal? Vamos entender então por que surgiu a sociedade unipessoal. Lembrando que a sociedade unipessoal não é a mesma coisa de uma EIRELI, aquela empresa individual de responsabilidade limitada, exatamente por essa diferenciação, porque o escritório de advocacia, qualquer sociedade advocatícia, ela tem responsabilidade ilimitada, ok? Por isso ela não pode ser assemelhada ao que a gente entende como EIRELI nas empresas individuais de responsabilidade limitada. A Lei 13.247 de 2016 foi quem criou esse modelo de sociedade unipessoal para os advogados, que deve conter o nome completo do advogado e mais a informação Sociedade Advocatícia Individual, ok? Ou Sociedade de Advogado Individual. Pois bem, o criador, né, o advogado que cria um escritório ou uma sociedade unipessoal, ele não pode ser sócio em outro escritório, ele não pode ter nenhum tipo de sociedade em outro escritório. E a finalidade da criação dessa sociedade unipessoal, ela se deu exclusivamente por uma questão de ordem tributária mesmo. Os escritórios de vários sócios, os escritórios simples, né, com vários sócios,
eles têm a possibilidade de optar por carga tributária diferenciada e que facilita sobremaneira a, a, a contribuição, né, o pagamento de tributos de uma maneira menos exacerbada, vamos dizer assim. E aí, nesse aspecto, então surgiu a necessidade de criar uma sociedade que pudesse abranger aí os advogados que advogam de forma individualizada, para que pudessem ser igualados aos demais em termos de tributação, e foi assim que surgiu então a sociedade unipessoal. Lembrando que, independentemente se a sociedade é simples ou unipessoal, a responsabilidade será sempre ilimitada, ok? Vejamos então mais alguns apontamentos importantes acerca da constituição de uma sociedade. O primeiro deles, vocês podem acompanhar aí embaixo, não podem apresentar forma ou característica de sociedade empresária. De fato, o Estatuto da OAB buscou retirar de todas as formas a conotação comercial ou empresária do ramo da advocacia. Eu já vi muitas pessoas dizerem, inclusive, que nem mesmo aquele comercial, esse que eu até coloquei embaixo para vocês no primeiro tópico, no primeiro apontamento, esse desenho diferenciado aí de E, que é utilizado, muito utilizado nas sociedades comerciais, muitas pessoas dizem que ele não pode ser utilizado porque traz características comerciais da advocacia. Não, isso não é verdade. Houve sim muito debate sobre isso, mas vários escritórios utilizam e o Conselho Federal também não vê nenhuma irregularidade. É possível sim utilizar essa forma aí, o e-comercial, embora a sociedade advocatícia não tenha caráter comercial. Dentre outras características, nós temos que a sociedade advocatícia, ela distribui e compartilha tarefas, receitas e despesas. E somente advogados regularmente inscritos podem ser sócios. Não há possibilidade, como eu disse anteriormente, de alguém que seja contador, alguém que seja administrador, um estagiário de direito, não pode ser sócio de uma sociedade advocatícia, somente advogados inscritos. Outro ponto importante é que um advogado só pode integrar uma sociedade por base territorial. Isso significa que um advogado pode integrar uma sociedade em Minas Gerais, mas ele pode integrar outra sociedade no Rio de Janeiro, em São Paulo, Brasília, Pará, enfim, qualquer outro estado ele pode participar, mas ele só pode integrar apenas uma na mesma base territorial. Além disso, nós temos um outro ponto importante, mas ele é regulamentado a cada estado, né? A gente verifica regulamentações diferentes, mas as sociedades que são criadas, além de possuir um número de OAB da sociedade, elas também pagam anuidade. No estado de Minas, nós temos aí o regramento também, parece que provisoriamente estão suspensos os pagamentos, mas é necessário, existe sim a necessidade de pagar anuidade para a sociedade, pela sociedade, né? E outro ponto muito interessante com relação até mesmo à tributação, e que o STF considerou em 2019 inconstitucional a cobrança ou a fixação de critérios para a cobrança de ISS mediante lei municipal. Deve ser feita através de uma alíquota fixa. Não deve haver diferenciação. Lei municipal não pode estabelecer critérios outros que não os critérios de uma alíquota fixa, conforme já é estatuído para todos os segmentos. Então, contrato social de uma sociedade de advogados. Como é que funciona, o que tem que conter? Vejamos então o que é necessário estar presente num contrato social. Primeiro ponto deles, a denominação, que nós já discutimos amplamente, que deve ser uma denominação contendo nome, sobrenome ou junção de sobrenomes dos advogados que são sócios. A finalidade, prestação de serviços advocatícios, né? E cada um vai estabelecer aí, se quer estabelecer qual o ramo de atividade, enfim, mas não pode ser outro senão prestação de serviços de advocacia, não pode englobar nenhuma outra atividade que não seja essa. A sede
É importante também que no contrato social seja informada a localização da sede e eventuais filiais se já tiverem, mas o registro da sede normalmente é feito e a das filiais é feito posteriormente. E no item D, a duração, porque é possível que uma sociedade seja criada com uma duração pré-estabelecida. A sociedade deve durar até o ano de 2025, ou seja, para atingir uma finalidade específica. Vão criar uma sociedade para prestar serviço para a empresa X que vai ter atuação durante o período de tempo X, né? Então, a duração, via de regra, essa duração ela é de tempo ilimitado, mas há a possibilidade de se restringir e fazer constar do registro essa duração. É importante também, aí como nós temos no item E, que seja mencionado a administração, quem é responsável por gerir, quem é o sócio gerente dessa sociedade advocatícia, bem como nós temos aí na letra F, quem é que representa judicialmente e extrajudicialmente essa empresa, essa sociedade advocatícia perante seja de caráter judicial ou perante órgãos extrajudiciais, né? O item G vem dizer para a gente que é necessário constar também no contrato social o valor do capital social e a sua distribuição entre os sócios. O que é isso? É dizer que o capital social da empresa, por exemplo, é R$100.000, devidamente distribuído entre os sócios na proporção de, aí coloca, fulano de tal, tantos R$1.000, correspondente a tantos % das cotas da empresa. É assim que deve ser feito a inclusão dessa informação do valor do capital social e a sua distribuição entre os sócios. Embaixo nós temos aí a letra H dizendo para a gente a necessidade de estabelecermos a responsabilidade solidária subsidiária. Pode ser que haja a combinação entre os sócios de que alguns vão responder de forma subsidiária, mas ela é de fato solidária entre eles, podendo ter apontamentos de subsidiariedade em relação a alguns sócios. Lembrando que sempre será de forma ilimitada. E nós temos ainda no item I, né, que também pode ser colocado ali quais serão as formas de extinção da sociedade, colocando ali condutas incompatíveis, que extingue-se a sociedade se os sócios praticarem conduta X ou Y, enfim. Como é que pode acontecer? Né? Pela morte de um dos sócios, toda a sociedade vai acabar. Enfim, toda regra que for estabelecida pelos sócios deve constar nesse item em relação à extinção da sociedade. E, por fim, se for necessário, se quiserem fazer, mas ela é uma cláusula que não traz tanta dificuldade nas sociedades menores, já nas sociedades grandes ela é muito importante, fazer a qualificação dos sócios fundadores e da diretoria provisória. Isso quando a sociedade é grande é realmente muito importante para dizer quem são os qualificados como fundadores, porque podem ter aí no sistema de votação, às vezes voto qualificado, ou seja, um peso diferenciado na votação de assuntos importantes, e a diretoria provisória, quem vai gerir provisoriamente o escritório, na eventualidade de ter que se fazer posteriormente eleições que também devem ser previstas internamente na própria sociedade. Para finalizar então, vamos fazer alguns últimos apontamentos sobre sociedade de advogados. O primeiro deles relacionado ao seu ato constitutivo e registro, que só tem validade a partir do momento que é aprovado pelo Conselho Seccional. Outro ponto importante, não existe sociedade de advogados sem registro. Qualquer escritório de advocacia que faça placas de identificação visual, fulano de tal, sociedade de advogados, que não tenha registro perante o Conselho da OAB, uma seccional de algum estado, ela não tem sociedade, não existe sociedade. E, além disso, constitui infração disciplinar, conforme artigo 34, inciso 2º da Lei 8.906. E, por fim, o magistrado que se aposenta
e eventualmente venha compor uma sociedade ou se exonera, de alguma forma saia do cargo e venha compor uma sociedade de advogados, ele tem uma limitação de 3 anos em que ele não pode advogar perante o juízo ou o tribunal para o qual ele prestava serviços da magistratura. E o interessante é que ele pode compor uma sociedade, ele pode integrar os quadros de uma sociedade, porém, ele e a sociedade não podem advogar exatamente no juízo onde ele prestava serviço ou tribunal. Isso contamina toda a sociedade, ou seja, é extensivo a toda a sociedade. Qualquer atuação dele nesse sentido será nula e certamente trará prejuízo para a sociedade, para os clientes e também terá responsabilidade disciplinar perante o órgão da OAB.